Tá nesse livro aqui, esse que pode ser o meu conto preferido, A Biblioteca de Babel. Essa história, bem curtinha, propõe um exercício de imaginação que é ao mesmo tempo simples e poderoso. Imagine uma biblioteca tão grande, mas tão grande, que é lícito cogitar a hipótese de que ela seja infinita. Parece simples de imaginar, só que o poder dessa ideia e das suas implicações, isso é grande demais. Só para começar, que tipo de conteúdo você esperaria encontrar numa biblioteca assim tão grande? O conto, do Jorge Luis Borges, estabelece que boa parte dos livros parece não fazer sentido nenhum para o leitor. Grande parte dos textos contidos aqui nessa biblioteca são indecifráveis, sequências aparentemente aleatórias de letras. Num determinado momento do conto, o narrador provoca a gente. Ele escreve: um livro constava das letras MCV, malevolamente repetidas da primeira linha até a última. Outro é um simples labirinto de letras, mas a penúltima página diz: ó tempo, tuas pirâmides. Essa biblioteca, proposta pelo Jorge Luis Borges, contém todos os livros possíveis. E livros são meras combinações de letras. Algumas combinações são isso aí mesmo, labirintos de letras. Só que outras podem resultar em obras importantes e revolucionárias, tipo o Principia Mathematica de Isaac Newton. No conto do Borges, a existência dessa biblioteca gera, num primeiro momento, o que ele chama de extravagante felicidade. A humanidade se sente abençoada, porque sabe que aqui dentro dessa biblioteca, em alguma prateleira, em algum livro, existe a solução para qualquer problema que ela eventualmente tenha que enfrentar. Só que a extravagante felicidade vira uma depressão excessiva. No momento em que os humanos percebem que achar o livro certo com a informação certa é quase impossível dentro dessa biblioteca. O Borges escreve que a certeza de que livros preciosos eram inacessíveis acabou se tornando intolerável para a maioria dos seres humanos. Diferentes homens lidaram com esse problema, com essa depressão, de diferentes formas. Alguns acharam que o melhor era destruir os livros que pareciam inúteis. Era eliminar aqueles labirintos de letras, que era para facilitar o acesso aos livros que realmente importavam. Só que aí, como é que alguém poderia saber se esses livros, depois de decifrados, não esconderiam também informações preciosas? Essa aqui é uma conversa entre o Dalai Lama e o premiado físico Anton Zeilinger. O Zeilinger está aqui tentando explicar para o Dalai Lama os mistérios de uma coisa chamada computação quântica. O Zeilinger explica que o básico está na ideia de que um computador clássico, esses que a gente tem em casa, eles operam com uma memória feita de bits. Cada bit guarda um 1 ou um 0, um sim ou um não. Das diferentes combinações possíveis entre esses uns e zeros, sai tudo aquilo que um computador pode fazer. In each bit I can only encode one piece of information, yes or no, to a certain question. Is it raining or is it not raining? If it's raining, it's 1. If it's not raining, it's 0. Já um computador quântico usa um conjunto de qubits. Um qubit pode conter um 1, um 0 ou então uma sobreposição dessas duas coisas. In a qubit, I can encode an infinite amount of information. And that's because you can take different amounts of zeros and 1. And that's the richness. O Dalai Lama quer saber o que isso significa na prática. Ele quer saber o que é que um computador quântico seria capaz de fazer. É nesse momento que o Zeilinger lembra justamente da Biblioteca de Babel. There is a beautiful novel, a beautiful story by the Argentinian writer Jorge Luis Borges. Borges wrote a novel which is called The Infinite Library, or in some languages is called the Library of Babel, Babylon. It's a library which contains all books which have ever been written and all books which will ever be written. Amo. Okay? How is that possible?
now is easily possible because you print books with all possible combinations of letters. 이게 이게 간다다 탭지 이게 간다 데 가메 득당게 돈에 되고 민지 득당고 디디다 간다지 대단하면 이거 되는데 정말이다. So isn't that in that case it's all been done since the ever since the letter was invented, all possible combinations have been used. No, I mean your book, the world in a single atom, is a new combination of letters, which has not been used before. I use all letters, all letters which I need to write down. Each book is a specific sequence of letters. So then how can you have a library that has all the books that will be written in future? Well, not yet materialized. Because you just start with all possibilities. The first letter is you start with A. The second one A, second one A. Next book is A B. Next one is A C, and so on. All combinations. 사운드 지금 지시 알아라 해봐. 가가. Right? 가가가 나자타. 대대다 이것을 소시다. Now, Borges himself realizes that such a library is not very useful. Because how do you find the right book? How do you find, for example, the world in a single atom by His Holiness the Dalai Lama? Because this library contains the world, the universe in a single atom. It also contains the universe in a single atom with all possible single misprints, with all possible 2 misprints, 3, 4, and so on. So it's not a very useful library. And there's actually mathematicians who can prove that you would expect that anyway, that if you want to have a certain book, it's much more work to find it in that library than to write it yourself. Essa conversa que você acabou de ver foi gravada em 2007. O Jorge Luiz Borges escreveu a Biblioteca de Babel em 1944. Para começar a alcançar a imaginação desse homem, a ciência levou mais de 60 anos. Aqui, Jorge Luiz Borges aparece em uma entrevista concedida em 1977. Tem um trecho dessa conversa que pode nos levar de volta para a Biblioteca de Babel, muito embora nessa ocasião aqui o conto nem tenha sido mencionado. O Borges, nessa entrevista, diz o que ele pensa sobre o Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis. What about Tolkien, for instance? Well, Tolkien is a fountain. Only found him out of board and never got inside his books. When who got inside his books? I have never got inside his books. I've always been an outsider, no? Yes. I attempted the Brotherhood. This is the Brotherhood of the Rings. Yes. The Lordship of the Ring, isn't it? The Lordship of the Ring, I don't know, but in any case, no rings were awarded me. A obra de Tolkien pode não contar com o especial apreço do Jorge Luiz Borges, mas ela sem dúvida é importante para a cultura. É difícil de imaginar o mundo sem a obra do Tolkien. E aqui está mais uma razão para rejeitar a atitude dos homens que entravam na Biblioteca de Babel e destruíam os livros que eles não compreendiam ou não gostavam. Nem mesmo Borges, um dos maiores escritores de todos os tempos, estaria qualificado para a função de entrar na Biblioteca de Babel e decidir que livros deveriam ficar e que livros deveriam sair de lá. Nem mesmo Borges, tão iluminado e tão culto, seria um bom censor, porque a função de censor nem deveria existir. Isso aí que você está vendo é o libraryofbabel.info. Isso aqui é um site que tenta reproduzir a Biblioteca de Babel conforme ela foi imaginada por Jorge Luiz Borges. Você pode navegar por esse site ou você pode fazer buscas específicas. Navegando aqui, você vai ter uma experiência interessante ou talvez não, depende da sorte. Às vezes, a aleatoriedade pode fazer sentido, só que normalmente não.
Definitivamente não. Já a Biblioteca de Babel 3D é feito com o Unity. Isso aqui tenta reproduzir com polígonos a detalhada descrição da biblioteca, com suas salas hexagonais, que Borges nos oferece logo no início do conto. É curioso passear dentro dessa biblioteca porque, embora ela seja infinita, ou quase, ainda assim dá para se sentir preso dentro dela. De algum jeito, esse é um espaço claustrofóbico, imensa, infinitamente claustrofóbico. Não é ruim, não é uma experiência ruim, mas nem de longe é uma experiência tão boa quanto o conto, que você pode ler, mas só se você quiser. Juro que eu tô pensando nisso agora. A gente podia fazer uma leitura da Biblioteca de Babel no próximo podcast do Meteoro, mas só se vocês quiserem também. Valeu! Dia desses, a gente lançou esse livro aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. I understood that reference. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Zadok. Muito obrigado, Zadok. Beijo!